Eu acho que a maior dúvida quando eu vou gravar um vídeo é: será que eu começo a partir de agora a fazer uma introdução fixa, tipo, fala galerinha, tudo bem? Ou eu assumo meu papel de que todo vídeo eu vou começar de uma maneira diferente? Eu vou pensar sobre isso, só que hoje em dia eu vou me despir disso. Eu não vou fazer introdução nenhuma. Na verdade, essa é uma introdução. Enfim, vamos começar o vídeo. Então, a aula de hoje é a segunda parte da aula anterior. Fez sentido essa frase? A aula de hoje é uma continuação da aula sobre a República das Espadas. Por quê? A Primeira República é um tema muito amplo, é um tema muito grande, e meu celular não tem memória para gravar isso tudo direto, então por isso que eu dividi em duas partes. Na primeira aula, eu falei até o momento em que acontecem as eleições e o presidente Prudente de Moraes ganha, e a partir do momento que um presidente civil se torna o presidente do Brasil, acaba aí o período das espadas, porque é chamado de República das Espadas pelo fato de ser presidentes militares no poder. E a partir do momento que não é presidente militar, não faz sentido mais chamar República das Espadas. Agora o nome vai ser República Oligárquica. O que significa a palavra oligarquia? É muito importante saber o que significa a palavra oligarquia porque tem muito a ver com o que acontece nesse período necessariamente. Oligarquia significa governo de poucos ou poder para poucos. E quem são esses poucos? A galera que tem dinheiro, a elite, a galera lá que exporta café, que a gente vai falar sobre isso agora. Nesse período acontece uma política muito famosa, muitas pessoas conhecem esse nome, que é a política do café com leite. O que é a política do café com leite? Basicamente, é a alternância de poder entre os dois estados mais influentes da época, que é Minas e São Paulo. Esse nome se dá porque esses dois estados são grandes exportadores de café nessa época. Aí você deve estar se perguntando, se os dois são exportadores de café, qual é o sentido de colocar o nome de café com leite? É só para ficar bonitinho, porque se colocasse política do café com café ia ficar muito feio. Só que a política do café com leite é como se fosse São Paulo representando o café e Minas representando o leite. Então, só que é bom a gente entender que os dois estados exportavam apenas café, não exportava leite. Acho que nem tinha como exportar leite nessa época. O que é necessariamente a política do café com leite? Basicamente, o Partido Paulista, que é o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, e o PRM, que é o Partido Republicano Mineiro, cada ano que tivesse as eleições, eles iam indicar um candidato do seu estado e o outro estado, que também é muito forte, ia apoiar esse candidato. E no ano seguinte não, daqui 4 anos, quando tivesse as eleições de novo, o apoio ia ser ao estado oposto. Então, assim, um ano era Minas governando e o outro ano era São Paulo governando. Então acontecia esse revezamento eleitoral. O que deixava mais forte essa política do café com leite? O voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Eu expliquei na aula anterior. Então, assim, é a aula sobre República das Espadas. Então, clica aqui em algum lugar. Eu acho que eu nem tenho inscrito para fazer isso ainda, tipo, de clicar aqui para fazer o vídeo. Mas, enfim, procurei minha aula sobre República das Espadas para você saber certinho o que foi esse voto de cabresto. Mas explicando assim de maneira muito resumida, quem era funcionário votava em quem o patrão queria. Então, assim, como os patrões eram muito poderosos, eles indicavam, eles falavam, você vai votar nesse candidato aqui, e eles iam lá e votavam em quem o patrão mandava, senão eles ficavam sem emprego. E o emprego nessa época não é o emprego que a gente conhece hoje, era emprego lá nas indústrias agrárias, enfim. Acontecia uma coisa também muito interessante nessa época, que é conhecida como a política dos governadores. Essa política dos governadores, é bom a gente entender um esqueminha que é basicamente assim. Tinha os coronéis, que esses coronéis ajudavam os governadores, esses governadores ajudavam os presidentes. Os presidentes ajudavam os governadores ajudavam os... Como é que é o nome? Os coronéis. Bugou minha cabeça aqui. Mas é basicamente isso, essa troca de favores. Que é aquela coisa de uma mão lava a outra. Porque assim, se eu sou governador e eu tô ajudando os coronéis vão me ajudar de volta em algum momento. Então, assim, era basicamente isso. Essa elite se ajudando, porque, assim, essa troca de favores era muito importante para essa galera da elite, porque o presidente tinha que ajudar a elite, porque o presidente só ia se eleger caso a elite ajudasse ele, porque a elite decidia quem ia ganhar por causa do voto de cabresto. E é bom a gente entender também que nessa época, esse poder regional influenciava muito nesse poder estadual e federal. É basicamente o que eu falei agora. O poder regional tem tanta força que eles decidem quem vai colocar na presidência. Por isso que os presidentes ajudavam essa galera. Faz sentido? Vou dar um exemplo de quão influente é esse poder regional. Em 1906, aconteceu um convênio chamado Convênio de Taubaté. Esse convênio de Taubaté, o que foi? Os governadores falaram assim, gente, esse convênio de Taubaté vai ser o seguinte, caso a indústria cafeicultora entre em crise, a gente vai fazer de tudo para ajudar eles.
Porque se não fosse por eles, a gente não estaria aqui. É até poético isso, é até fofo, né? Então, esse convênio de Taubaté, de 1906, é basicamente isso. É importante você saber também, porque isso vai ser fundamental mais para frente da matéria. Mais para frente nessa mesma matéria. Então, assim, os governadores falaram: caso a indústria cafeicultora entre em crise, a gente vai intervir, a gente vai ajudar de alguma forma, porque essa indústria é muito importante. Nessa época, a economia dependia basicamente da indústria cafeicultora. Só que, como sempre foi feito na história do Brasil, quem ia ser usado como massa de manobra? O cidadão, o povo. O povo ia ser o cobaia disso tudo. A gente sempre vai ter que pagar pela escolha das pessoas mais influentes que a gente. Essa é a vida. A gente tem que entender que em 1914 eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu em relação a isso? O que a gente tem a ver com isso, com essa Primeira Guerra Mundial eclodindo? Os países europeus que estavam envolvidos nessa Primeira Guerra Mundial eram os principais consumidores de café do Brasil. Assim, a gente exportava muito café para essa galera. Só que quando um país está em guerra, eles cortam o que não é essencial, porque o dinheiro vai embora quando você está dentro de uma guerra mundial. E o Brasil sofreu muito em relação a isso, porque o café era o principal produto da economia. E a partir do momento que a galera não estava mais consumindo tanto café igual antes, isso é preocupante. Então acontece no Brasil agora uma coisa chamada surto industrial. Mas o que é surto? Leva esse nome surto industrial justamente porque foi uma coisa muito rápida, momentânea, que, tipo assim, foi muito de momento, entendeu? E o que esse surto industrial trouxe pra gente? Aconteceu uma coisa chamada Tratado de Petrópolis. O que foi esse Tratado de Petrópolis? Basicamente, o Brasil comprou um estado. Estranho, né? Comprar um estado. E esse estado se chama Acre. O que o Acre tinha que podia agregar para o nosso país? Nesse mesmo período estava acontecendo a segunda revolução industrial. E uma das principais matérias-primas para essa revolução industrial é a borracha, porque começa a crescer as indústrias automobilísticas. Essa é a palavra, quase errei. E uma das coisas que contém um carro é pneu. E o pneu é feito de borracha. Então, assim, nessa região do Brasil, principalmente na Amazônia, tem uma coisa chamada látex. E látex é tipo borracha. Então esse látex, que o Brasil tinha bastante, ia ser muito útil para começar a industrializar o Brasil. Agora o Brasil não ia ser mais só dependente do café, a gente podia agora depender da borracha também. E isso é muito bom, porque assim, ficar dependendo só de uma matéria-prima é horrível. Tanto que o Brasil sofreu suas consequências por depender só de uma matéria-prima. Aí parece que o vídeo foi invadido por um gatinho aqui. Deixa eu tirar ele. Licença, Jorge. Voltamos à nossa programação normal. Então, continuando a linha de raciocínio, isso foi muito bom, porque também agora a galera começou a perceber que o norte do Brasil existia, porque até então a galera só ficava preocupada com o sudeste aqui do Brasil, que é Minas, São Paulo, Minas, São Paulo. Isso começou a dar uma visibilidade maior para os estados que ficam ao norte do Brasil. Só que assim, lembra que eu falei que foi um surto industrial? O que quer dizer um surto? Eu acabei de falar. Um surto é uma coisa que é momentânea, passageira, acontece assim, ó, rápido, pá, aconteceu o surto industrial. Isso não durou muito tempo. A economia cafeeira estava indo de mal a pior. Por quê? Aconteceu nos Estados Unidos uma coisa chamada crise de 1929, a Grande Depressão. É muito famosa também essa crise que aconteceu em 1929. Então assim, se eles já estavam consumindo pouco café por causa da Primeira Guerra Mundial, agora que aconteceu essa crise nos Estados Unidos, que teve impacto no mundo todo, a galera ia parar de consumir café de fato. E assim, a partir do momento que a base da economia é em torno do café e o povo para de comprar café, o que vai ser dessa economia? Nada. Mas lembra que aconteceu lá em 1906 o Convênio de Taubaté, que falava que caso o café entrasse em alguma crise, os governadores iam intervir em relação a isso, iam dar um jeito, e foi o que aconteceu. O presidente Washington Luiz, que era o presidente que estava na época, falou assim: vamos colocar em prática esse Convênio de Taubaté. E qual foi a medida que ele tomou? O que ele pensou? Olha a ideia do rapaz. Ele pensou assim: a gente tem muito café. Isso faz com que o preço do café abaixe, porque assim, quanto mais café você tem, menor você coloca o preço, por causa daquela coisa de assim, oferta e demanda. Então vamos pegar um pouco desse café, um pouco bastante desse café, e vamos queimar. Vamos queimar café. A gente vai queimar café a partir de agora. Por quê? Queimando café, você diminui a quantidade de café que você tem no país, aumenta o preço dele, porque assim, agora você tem menos café e você pode aumentar o preço porque mais pessoas vão procurar café, certo? Aquela coisa da oferta e demanda.
Então foi essa ideia que ele teve. Ele queimou café, porque aí ele aumentou o preço do café para ter mais gente procurando, enfim. Deu certo? Não muito. O que o Brasil precisava mesmo era começar a se industrializar. Só que aí as coisas começaram a ir de mal a pior. O Washington Luiz, que era um presidente paulista, ele devia agora indicar um presidente mineiro. Lembra da política do café com leite? Só que ele não faz isso. Ele indica outro presidente paulista. Então, assim, acabou a política do café com leite. A partir do momento que o Washington Luiz, que é paulista, indicou outro presidente paulista, que no caso é o Júlio Prestes, acabou a política do café com leite. Agora Minas tinha que se virar. Então, assim, o próximo presidente que teria que ser do Brasil, que era um presidente mineiro, que chama Antônio Carlos, mas não ia ser mais presidente, porque o Washington Luiz não ia indicar ele. Então, Minas agora tinha que pensar em um plano. Minas se alia a outros dois estados. Quais estados são esses? Rio Grande do Sul e Paraíba. Então Minas ia entrar nessas eleições com presidente rio-grandense ou gaúcho? Ixi, eu não sei. Ia entrar nas eleições com o presidente gaúcho, que era o Getúlio Vargas, e o vice do Getúlio Vargas seria da Paraíba, que é o João Pessoa. Esses três estados formam agora uma aliança liberal. Essa aliança liberal leva esse nome porque liberal tem a ver com liberdade. Esses três estados queriam acabar com a república oligárquica, porque assim, era muito. Porque era um nicho muito pequeno que participava de tudo. Eles queriam que as pessoas que não fossem de elite também participassem ativamente de tudo que estava acontecendo no mundo. Eles queriam o fim da república oligárquica. Então Minas, Rio Grande do Sul e a Paraíba formam agora essa aliança liberal. E eles iam entrar nas eleições contra o candidato paulista que o Washington Luiz indicou, que era o Júlio Prestes. Nesse momento também começam alguns levantes contra essa oligarquia, que é conhecida como movimento tenentista, que eram os tenentes, que é da classe média brasileira, porque assim, a patente média, a classe média brasileira ganha mais ou menos, começando a recrutar pessoas para vir do seu lado contra essa oligarquia. Nesse movimento tenentista teve uma coluna, teve uma faceta, acho que essa palavra dá pra usar, que foi a coluna Prestes. Essa coluna Prestes é uma das mais famosas que aconteceu nesse movimento tenentista. Só que não confunda essa coluna Prestes, porque assim, o candidato paulista era o Júlio Prestes, só que essa coluna Prestes leva esse nome não é por causa do Júlio Prestes, é por causa do Luiz Carlos Prestes, que era um comunista, um cara de esquerda que estava completamente contra essa oligarquia. Então o tenente Luiz Carlos Prestes começou essa coluna Prestes, que é basicamente assim, eles iam andar pelo Brasil recrutando pessoas que não são da elite, muito pelo contrário, são pessoas mais de origem mais humilde, das classes mais dos lugares mais marginais do Brasil, dos lugares mais remotos do Brasil e recrutar gente para ir contra essa oligarquia. Tipo assim, eles andaram 25 mil quilômetros. Andar 25 mil quilômetros. Você sabe o que é andar 25 mil quilômetros? Eu não sei nem quantos zeros tem 25 mil. Eles andaram isso tudo. Então, assim, eles conseguiram bastante pessoas para ir contra essa oligarquia, só que dizem relatos que essa coluna Prestes não foi lá essas coisas. Teve muita coisa ruim também nessa coluna Prestes, que era tipo assim, eles abusavam de muitas mulheres, enfim. Teve o lado ruim também. Então, não dá para só falar que foi um movimento ótimo que recrutou gente para ir contra a oligarquia, não, teve coisas ruins também. Então, beleza, 1929 é o ano das eleições. Aí acontecem as eleições. Os paulistas contra os mineiros, que na verdade contra os mineiros era contra o Getúlio Vargas, que era gaúcho, mas deu para entender. Júlio Prestes contra Getúlio Vargas. Quem vai ganhar essas eleições? Getúlio Vargas tem muito apoio do lado dele. Tem Minas, tem Rio Grande do Sul, tem a Paraíba, tem essa galera toda que conseguiu ficar do lado dele nessa coluna Prestes, nesses movimentos tenentistas. E os paulistas, só tem os paulistas do lado dele. Então, assim, essas eleições estão bem acirradas, para falar a verdade. Júlio Prestes ganhou as eleições. Bizarro, né? Porque, assim, Minas tem muito apoio do lado deles e os paulistas nem tanto. Então, assim, causa um estranhamento essa vitória do Júlio Prestes. Foi justamente o que aconteceu, o que o povo pensou. Assim, São Paulo foi muito acusado de ter tido fraude nessas eleições, porque assim, as eleições nessa época já eram um processo fraudulento, não é de hoje, desde o voto de Cabresto, enfim. Então assim, aconteceu muita coisa, o povo estranhou São Paulo ter ganhado, e realmente foi bem estranho, só que Getúlio Vargas tinha um plano já. Só que assim, eu não vou entrar muito em detalhe do que foi esse plano do Getúlio Vargas, porque eu vou fazer uma aula sobre esse golpe de 30, essa revolução de 30, depende de como você chama. É bom a gente entender só o quê? O vice do Getúlio Vargas, lembra do vice do Getúlio Vargas, João Pessoa, lá da Paraíba? Ele foi assassinado. Bizarro, ele foi assassinado. Ele morreu, o cara morreu. E isso
Foi quase que um prato cheio para Getúlio Vargas acusar os paulistas de que, vocês mataram meu vice-presidente, vocês mataram ele, é isso e aquilo. E o povo foi completamente contra os paulistas. Vargas estava com as portas abertas agora para acusar o Júlio Prestes e não deixar que ele vire o presidente do Brasil. E foi isso que acontece. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso é uma aula para eu explicar melhor na aula sobre golpe de 30, mas é bom a gente entender isso. Teve essa morte do João Pessoa e isso meio que serviu de, agora os paulistas não têm como governar o país e o Getúlio Vargas aplica esse golpe e vira o presidente do Brasil em 1930. Então, em 1930, como não tem presidente, porque os paulistas não puderam ser presidente por causa dessa treta que rolou, eles falam assim, vamos deixar então Getúlio Vargas como presidente provisório aqui do Brasil. Então começa em 1930 o período provisório, o governo provisório do Getúlio Vargas aqui no Brasil. A primeira coisa que Vargas faz em relação ao governo novo é: tudo que veio antes de mim é velho, eu vou trazer um renovo para o Brasil. Então ele pega essa primeira república e renomeia ela de República Velha. Então assim, Primeira República e República Velha é a mesma coisa, só que só muda a maneira que você quer chamar. República Velha tem esse nome porque Vargas queria mostrar que tudo que vem antes dele é velho. Então acaba aqui a Primeira República. Eu tenho uma aula aqui sobre Era Vargas no canal também, então assim, se você tiver com dúvida nessa matéria, você fica à vontade para assistir. E é isso, se você puder se inscreva no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!